gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 8. Salmo de número 8. Depois nós vamos ir lá para Gênesis 1. O Cleiton já deu jeito de falar o texto que eu vou pregar aqui. Eu falei, não vou usar esse texto como base, porque falei muito sobre esse texto. Eu vou usar um outro texto, vou fazer uma conexão com Gênesis 1:26. O Cleiton vem aqui e prega sobre isso. Mas pelo menos me deu paz, né? Eu falei assim, se tem um Espírito que testifica entre nós, eu não falei para ele que seria esse texto, testificou, né? Que bom. Ou é uma grande coincidência, ou é realmente a provisão de Deus. Eu prefiro acreditar na provisão de Deus. Salmo 8, só para a gente caminhar um pouco. O salmista diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ou seja, quão grande e poderoso. O salmista usa a expressão, quão grande és. O que no hebraico aqui aparece uma expressão no sentido de dizer algo que é indizível, é incomunicável, é algo não percebido pelo reis mortal. E ele diz assim, quão grande é. Quão grande é. O Senhor é tipo, o Senhor não tem o que dizer. Então, quão grande é. Já tentou dizer algo que não consegue dizer? O salmista está tentando fazer a mesma coisa. Ele está falando da grandeza de Deus, do tamanho do eterno. E como se mede o tamanho do eterno? Não sei. Mas ele diz, quão grande é o teu nome em toda a terra. E ele continua, pois expusestes nos céus a tua majestade. Os céus manifestam a tua majestade. 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Ele vê a criação e vê a ordem criada, o universo, a terra, e ele percebe, eu estou olhando para essa criação e fico boquiaberto. No português mais claro, eu usava um termo que às vezes fica meio pejorativo, mas embasbacado com tudo isso. Eu me sinto um babaca com tudo isso. Eu vejo essa grandeza, eu vejo Deus. Só olhar a criação, uma estrela. Imaginar que uma estrelinha que brilha no céu é 300 vezes no mínimo maior do que a terra. Está flutuando e a gente percebe que aquilo tudo é tão grande e fala assim, Deus fez isso aí. Então ele olha para Deus, olha para a criação e ele diz assim, no versículo 4, que é o homem para que dele te lembres. Percebe o tamanho do homem em relação à terra, em relação ao universo, em relação à criação. Percebe o seu tamanho diante do mar. Você vai na praia, na Bahia, na Urca não, piscininha. Você vai, mar aberto, Copacabana, Barra, por aí vai. Você para diante do mar e você fala assim, quem sou eu diante disso tudo? É essa percepção que o salmista está tendo. Quem sou eu? Quem é o homem? E diga-se de passagem, tem gente que se acha muito, mas você ainda é 1 entre 7 bilhões. Desculpe-me te frustrar, mas você é um Zé Ninguém diante da existência, diante do tamanho da existência, diante do tamanho do universo. Olhando assim, você é um Zé Ninguém. E o salmista diz, quem é o homem mortal? Quem é ele para que o Senhor se lembre dele? E o Filho do Homem para que o visites? O Senhor ainda vem ter comunhão com ele, o Senhor vem habitar no meio deles. O
Senhor vem habitar no coração do homem, o Senhor vem para ter relação com ele, o Senhor visita ele. Versículo 5. E aí tem uma grandiosidade no texto, quando ele diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Do que Deus. Algumas versões aparece a palavra anjo. Pouco menor o fizeste do que anjo. Mas deixa eu só abrir um parêntese para te explicar que a palavra aqui no hebraico é Elohim. Elohim é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Elohim. Elohim é Deus. Uma tradução que foi feita, traduzido como anjo no sentido de ser espiritual, mas a tradução mais fiel é Deus. Ou seja, o homem foi feito pouco menor do que Deus. Dorme com um barulho desse. Aí aquele homem que se sente nada diante da criação, agora ele está se enchendo de quê? O salmista vai dizer: fizeste, no entanto, pouco menor do que o Deus, e de glória e de honra o coroaste. Encheu ele de glória e de honra. Esse serzinho pequeno, insignificante diante do mundo, insignificante diante do mar, diante da lua, do sol, das estrelas, esse ser minúsculo, que é um entre 7 bilhões, é cheio de honra e de glória dado por Deus. O Senhor te encheu ele de glória e de honra. Versículo 6: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. O Senhor encheu ele de autoridade, e sobre os seus pés tudo puseste. Ou seja, ele é menor que só Deus, ele domina tudo. Ele é a coroa da criação. Deus coloca ele sobre tudo, o homem sobre tudo, o ser humano sobre todas as coisas. Os 7, ovelhas e bois todos, e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse é o salmista tendo essa expressão de tudo que a gente tentou comentar aqui. Eu faço uma conexão nesse texto para percebermos a glória, a sagrada imagem do homem, a sagrada existência do homem. O homem é um ser que existe por si só, pó da terra, minúsculo, pequeno, mas a partir de um determinado momento Deus o enche de glória, de honra, de poder, de domínio, e Deus dá para ele uma posição que só é menor do que a dele no universo, na existência. Se existem outros universos, só tem uma criatura que a Bíblia revela que é menor do que Deus: o homem. Isso é para a gente perceber a distância que há entre Deus e o homem. Mesmo o homem sendo a maior de todas as criaturas, ele é nada diante de Deus. No capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus havia feito a criação, havia feito os animais, Deus fez toda a criatura. E no 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem igual em moralidade, igual em espiritualidade, igual em capacidade de decidir, igual em vontade, pessoa, personalidade. Façamos o homem a única criatura que é imagem e semelhança de Deus. Para por aí. O homem é sagrado por si só. O homem tem dignidade por si só, por isso. Eu começo refletindo um pouquinho e queria que você pensasse comigo: como é que a gente pode entender ou conhecer a mente de Deus? É impossível.
A gente não tem como dominar a mente de Deus ou penetrar na mente de Deus. A Bíblia diz que só o Espírito Santo é que penetra a mente de Deus e que sabe, porque Ele é Deus. Aqui nós estamos diante de um texto que está revelando para a gente a mente de Deus. Percebe que Deus cria toda a criação, mas a sua mente não é revelada. A Bíblia diz que Ele disse haja, e houve. Haja luz e puf, houve luz. Haja o sol, puf. Hajam galáxias, puf. Deus disse haja, mas na verdade se só existisse tudo isso, se só existissem os anjos, haveria uma dúvida no universo. E qual é a dúvida do universo? Para que tudo isso? Para que existem anjos? Alguns gostam de talvez falar daquela ordem que é uma ordem de serviço, alguns chamam de hierarquia, eu não concordo, mas anjos, arcanjos, querubins, serafins, demônios, etc e tal, universo, sol, lua, galáxias, etc, 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 etc. Ou seja, para que tudo isso? Haveria uma dúvida no universo, porque todas as coisas simplesmente foram criadas. O autor bíblico vai dizer que pelo poder da palavra Deus criou, Deus disse. E quando você faz algo e diz haja, ouve e acabou, meu irmão. Entenda quem quiser entender. Mas no momento que Ele vai criar o homem, Ele revela o sentido da existência do universo. Ele, num conselho divino, eu estava lendo um estudioso que é hoje, que ele dizia o seguinte: Deus não está só nesse momento, porque Deus não é só. Deus está ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele existe em relação. E Ele diz: façamos o homem. Façamos o homem, mas não façamos à toa. Vamos pegar o pó da terra, mas não vai ser um pó. Ele não vai ser um corpo. Vamos fazer ele conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, exatamente igual a gente. Talvez alguns anjos estivessem naquele conselho divino dizendo assim: pô, mas o que é que Deus vai criar agora? Não é possível. Onde é que Deus vai chegar com isso? Eterno, só desculpa aí, eu não quero interromper a sua fala não, mas como é que você vai criar alguém parecido contigo? Semelhantes. Imagem e semelhança, que não é imagem física, porque Deus não é físico, mas imagem e semelhança no sentido de parecido. E aí eu já disse moralmente, etc. Aí Deus fala assim: fica quieto, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou criar esse serzinho aqui. Esse serzinho vai ter capacidade de pensar, de se relacionar, de conversar comigo de igual para igual, inclusive a capacidade de dizer: não quero te servir. Eu vou criar ele como eu sou livre, mas vou dar domínio a ele. Eu vou fazer ele como que coroa da criação, a maior de todas as criaturas. Vou encher ele de honra, de glória, de domínio, de força. Deus revela a sua mente, Deus coloca para fora esse prólogo da criação, essa introdução à criação. Deus revela a sua intenção, ou seja, eu estou criando terra, céu, mar e etc e tudo mais, para colocar um ser que vai dominar sobre tudo isso, e esse ser vai ser igual a mim, igualzinho a mim. Logo, Deus pega o pó da terra e começa a fazer um boneco, e de repente, como vocês já conhecem a Bíblia, esse boneco é simplesmente um corpo, matéria, feito do que existe, mas agora Deus coloca no homem o que lhe dá honra, o que lhe dá glória, o que lhe enche de majestade, o que lhe dá domínio, e o que lhe torna semelhante ao próprio Deus. Deus sopra o seu espírito nas narinas do homem, e a palavra que aparece aí no hebraico é ruach, espírito. Deus comunica o que Ele tem, Deus comunica da sua essência para o homem. Deus coloca no homem algo que não tem: um animal, uma ameba, um planeta, uma galáxia.
Deus coloca dentro do homem parte de si, é como se existisse uma partícula de Deus em cada um de nós. No outro texto a Bíblia vai chamar a gente de deuses, nesse sentido, deusinhos, menores, pequenos. Uma centelha divina. O resto vocês sabem que eu gosto, que é um autor maravilhoso. Ele fala que Deus nos faz uma lembrança sua. Nós somos exatamente aquilo que Deus é, microscopicamente. O homem não existe então, e a sua glória, a sua honra, não é pelo que ele tem em comum com a terra, e sim pelo que tem em comum com Deus. Você quer ver como é que a gente é frustrado, e muitas vezes a nossa frustração e o vazio da existência, às vezes é por uma educação um pouco deturpada que a gente tem na escola. Os pensadores gregos, que toda a nossa educação tem essa matriz grega, esse viés grego, né? Os pensadores gregos visavam compreender o homem, entender o homem, explicar o homem através como parte do universo, através da matéria. Se você vai estudar, por exemplo, história da filosofia grega, você vai pegar vários filósofos que tentavam conectar o homem, né, à matéria, ar, terra, mar, fogo, etc. e tal. E o tempo todo a filosofia até hoje tenta explicar o homem como parte do universo. E todos os filósofos, eu poderia citar aqui pelo menos uns 5, mas todos eles chegam, é como se eles fossem pintando um cômodo da porta para cá. Ele vai pintando o cômodo, pintando o cômodo, pintando o chão, e de repente ele chega, e quando ele se vê, ele está pisando onde não está pintado e não tem para onde sair, ele está encurralado. Eu gostei muito de um filósofo que ele disse o seguinte: eu tenho a noção de que nós filósofos estamos subindo um morro a duras penas, e quando chegarmos no pico desse morro nós vamos encontrar os teólogos tomando suco de laranja e dizendo: eu não falei para vocês que era simples assim? Deus existe? A existência se explica em Deus. Então a Grécia e os gregos tentavam explicar o homem, e a nossa educação até hoje como parte do universo. Então logo satisfação está ligada a ter alguma coisa palpável, porque o homem é parte do universo, então ele se completa no universo. Se ele come, bebe, etc, então ele está feliz. Mas os profetas do Velho Testamento e a palavra do Senhor, não. A palavra do Senhor e os profetas tentam compreender o homem, visavam compreender o homem como um parceiro de Deus, como uma criatura que tem uma centelha divina, onde a satisfação e a realização da sua própria existência está somente naquele que o criou. Se o que eu sou vem de Deus, só Deus pode completar o que eu sou. A imagem não está no homem, a imagem é o homem. Em essência, o que somos a imagem. Ela não está, Deus não colocou uma imagenzinha em você, você é. O que você é tem a ver com o que Deus é. Essa é a grande questão. A dignidade do homem, a sua honra, a sua glória, como nós lemos lá no Salmo, não é feita de suas obras, de suas virtudes, nem de seus talentos especiais. O homem não é digno porque toca um instrumento, porque fala bem, porque é bom. O homem não é bom porque é bom. O homem não é digno porque é bom. O homem não é digno porque faz charges. O homem não é digno porque puxa um fuzil. Não. O homem é digno, e isso é inerente à sua própria existência, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. A filosofia hebraica vai dizer que quando nós matamos o homem é como se matássemos todos, e quando salvamos uma vida é como se salvássemos todas, porque cada vida é uma imagem de Deus. Essa é uma questão que mexe comigo. E esse conhecimento, essa percepção da dignidade que eu tenho,
de ser imagem e semelhança de Deus, de ter uma centelha divina, de ter um Espírito dentro de mim que está clamando todo dia. Todo dia. Eu faço tudo, eu conquisto as coisas, mas tem um vazio interior, tem algo que não é completo, tem algo que se sente vazio. Esse eu aqui se sente vazio. Quando eu percebo essa dignidade do homem nessa imagem e semelhança, isso passa a determinar a minha relação comigo mesmo. Ou seja, passa a ser simples responder como encontrar sentido para quem eu sou. Eu sou a imagem de Deus, ponto final. Pastor, mas é tão simples assim? As coisas mais difíceis são as mais simples, né? Eu brinco com os adolescentes e com alunos, quando eu dou aula, eu digo assim: olha gente, respondam isso. E as pessoas ficam com vergonha, porque às vezes a resposta é tão óbvia. Você chega numa sala, às vezes dando aula de sociologia, você fala assim: quanto é 1 mais 1? O cara olha para você, o cara nem responde, né? Tipo, mas as coisas mais difíceis da vida são as mais fáceis e óbvias. O homem conquista o mundo inteiro e perde a sua própria dignidade. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma, a sua própria vida, a sua própria dignidade? Eu pregava aqui outros dias sobre isso. De que adianta? Ou seja, eu sou a imagem de Deus. A construção da minha essência, do que eu sou de fato, é a imagem de Deus. Eu tenho de resolver o que eu sou, as nossas crises existenciais, essenciais, sensitivas, ou seja o que você queira chamar, se resolve em entender quem eu sou. Quando eu percebo essa dignidade divina, eu começo a resolver esse problema do eu. Existe um imperativo judaico, e a mente da Bíblia é judaica, que diz: trata-te a ti mesmo como uma imagem de Deus. Trata-te a ti mesmo como uma imagem de Deus. À luz desse imperativo, a gente pode compreender o significado daquele mandamento lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2: santos sereis, pois eu sou santo, o eterno vosso Deus. Nós lemos lá em Mateus outro dia aqui, num culto pela manhã, onde Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Aprenda uma coisa, e Salomão dizia isso em Eclesiastes 11: Deus pôs a eternidade, Deus criou o homem e pôs a eternidade no seu coração. A razão do que eu sou e o sentido por que eu sou só é explicado e só existe sentido quando eu me conecto com Deus. Isso quer dizer que eu me afasto, eu me esvazio. Isso quer dizer que esse mundo desgraçado que a gente está vivendo sem a graça de Deus, esse mundo onde pessoas abusam da religião do outro e o outro puxa um gatilho de um fuzil para matar várias pessoas, é um mundo que vai se afastando de Deus, é um mundo vazio de sentidos, é um mundo onde não tem inocentes. Não tem inocentes. Gostei hoje de ver. A França me lembrou a Revolução Francesa, as pessoas na rua, líderes políticos nas ruas, mas são os mesmos que nos devoram todos os anos e nos fazem máquina e massa de manobra deles, e vão para a rua. Eles não estão preocupados se você está satisfeito, eles estão preocupados com um jogo chamado jogo de poder. Que eu dizia aqui de manhã: a liberdade de expressão é boa quando é para a mídia. Quando é para mim, não. Certo? Vai eu dizer que eu sou contra a liberdade de imprensa? Eles trucidam um pastor Jair em 2 minutos. Ainda mais eu que sou um Zé Ninguém mesmo. Aí o cara, esse cara é maluco. Fala você que você é contra isso, aquilo. Homofóbico. Aí já dizem que você é um doente. Já para te ridicularizar. Esse cara é um doente. Certo? Minha bandeira não é contra nem gay, nem dessas coisas, não. Você sabe disso, eu não prego contra isso. A minha função é pregar o amor de Cristo.
Mas expressa sua opinião, que você vai ver que eles são contrários à expressão livre. Mas enquanto eles podem fazer, eu dizia de manhã que um dos chargistas que infelizmente faleceram, e aquilo foi uma brutalidade. Aqueles 2 homens são animais ferozes, fizeram uma coisa brutal e eu sou absurdamente contra. Mas um daqueles homens, semanas antes, pintaram a sua ministra do seu país com rabo de macaco porque ela era negra. E eles acham que tem o direito de fazer o que quer. Quando na verdade essa ideia de censura é uma ideia que precisa ser trabalhada com muito cuidado, porque a censura está dentro de casa e está em todos os setores da sociedade. Nós não podemos inventar uma história sobre alguém, porque nós somos processados por calúnia e difamação. O nome disso é censura. A censura, ela é boa até certo momento. Por que não puniram antes? Mas agora a história o caldo já entornou. Aí vai todo mundo para a rua, não preocupado com a gente, mas preocupado com o jogo de poder, com o modelo de vida que é vendido para as pessoas. Seja feliz, compre um carro, uma casa, seja livre. Você é livre como, rapaz? Se você não pagar imposto, você perde sua casa. Que liberdade é essa? Liberdade é um conceito que não existe. A liberdade existe, de fato, quando nós não somos punidos por não cumprimento de leis. Se existem leis, não existe liberdade. Jesus aqui explica isso dizendo, olha, liberdade é por conhecer a verdade. Ou seja, quem vive pela verdade é livre, então é livre porque obedece. É censurado o tempo todo, acaba obedecendo, é livre. Mas enfim, para resolver esse problema do eu, a gente resolve em Deus, porque o que há em nós e o que nós somos é uma centelha divina, é um sopro divino. O Espírito que há em nós é divino. É o que vai dizer o próprio Salomão de novo. Ele diz assim: o homem volta ao pó e seu espírito vai para Deus, porque o que é de Deus retorna para Deus. Vida, existência. Quando você diz assim, eu sou o Jairo, essa é a maior afirmativa que um ser pode ter na vida. Eu existo. Foi lido agora pelo Cleito também um texto de Atos, capítulo 17, quando diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia reconhece que tanto a base da vida, quanto a base do movimento, quanto a base da existência está em Deus. Ou seja, se o cara se afasta de Deus, ele deixa de viver. A Bíblia chama ele de morto nos seus delitos e pecados. Se ele se afasta de Deus, a ação dele é vazia, é para satisfazer o seu egoísmo. Se ele se afasta de Deus, existência, ele deixa de existir. Sabe qual era o pecado? Eu já disse isso diversas vezes. O pecado, ou melhor, a condenação para Adão e Eva depois do pecado seria deixar de existir. O pior castigo para alguém é deixar de existir. Odeie uma pessoa, mas não despreze. Quando a gente se sente um nada, é que a gente percebe o que é deixar de existir. Você já passou desapercebido em algum lugar? Você chega num ambiente que ninguém te nota, aí dá vontade de pendurar uma melancia no pescoço e falar: oi, tô aqui, tá. Tem uns que para aparecer vestem uma camisa do Vasco. Aí tu olha e fala assim, eu olhei para o vascaíno me olhando e falei: não vou perder essa oportunidade. Quer aparecer de qualquer jeito. Os normais andam com camisa do Flamengo todos os dias. Mas desculpa, isso é um outro papo. Vamos voltar para o assunto? Ou seja, santidade é um atributo essencial de Deus. Quando Deus diz: sede santo porque eu sou santo, na verdade, se esse atributo é de Deus e pode chegar a ser uma qualidade humana, sede santos, isso quer dizer que o homem pode se transformar em sagrado nas suas atitudes. E aí está a realização do homem. O homem, ele se aproxima de Deus. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Não foi isso que nós lemos aqui também? Quando eu amo o mundo de tal maneira, a ponto de abrir mão da minha própria vontade, do meu próprio egoísmo, para me dedicar a uma causa que salve pessoas, o que eu estou me tornando nessa hora? Sagrado. Ou seja, eu estou me aproximando de Deus, as minhas ações são as mesmas de Deus. Se Deus perdoaria e eu perdoo, a minha ação é sagrada. Eu estou me santificando, me tornando santo.
nesta questão que está a realização do homem, do eu. O eu só se realiza próximo de Deus, se tornando parecido com Deus. É por isso que a gente vive infeliz, porque a gente vive errando. A gente vive longe de Deus, a gente é infeliz, gente. É infeliz, não acha razão para a vida. Sabe por que a gente não acha razão para a vida? Ah, tá tudo ruim, a igreja tá ruim, não sei o que, ninguém fala comigo, ninguém me ama. Tá tudo ruim, o padrão é ruim, o Brasil é ruim. O cara é capaz de morar no melhor país do mundo. Tá ruim, tá tudo ruim. Porque na verdade a insatisfação está dentro dele, porque ele se afastou do eterno. Quando nós entendemos a dignidade do homem, a essencialidade do homem em Deus, isso também pode nos levar a mudar a nossa relação com o próximo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, amar ao próximo como a Bíblia manda, amar ao próximo como a Bíblia manda, é amar ao que Deus ama. Reflita comigo. Se nós somos parte de Deus, imagem e semelhança de Deus, olha só, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus olha para mim e me ama e me busca, e o amor dele ele não está te dando um prêmio porque você é bonzinho. Na verdade, o amor de Deus é um dom. Ele te ama porque você é parte dele. Não tem como Deus não se amar. Você está entendendo isso? Se eu amo alguém que Deus ama, isso é um ato de simpatia com Deus, de sentir o que Deus sente. É uma participação na divindade, é participar do amor de Deus. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: aquele que perder sua vida ganhará, mas aquele que tentar viver a sua vida da sua vontade vai perder a sua vida. Se nós entendêssemos esse princípio da dignidade do homem e do amor ao próximo, não aconteceria o que aconteceu na França, gente. A religião seria algo melhor, mas infelizmente a religião é um câncer. Nenhuma religião presta, nenhuma. Vou repetir, nenhuma religião presta. Pastor, o senhor está falando dos batistas? Bota qualquer um no meio disso. Todo mundo não vale nada. Religião é um sistema humano que tende a buscar a Deus, mas vira político, vira um monte de coisas. Religião não vale nada. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, que deixou algumas coisas que alguém escreveu e que nós seguimos essa pessoa e seus ensinamentos. Nós não somos ou não devemos ser simplesmente religiosos. A nossa relação com o próximo é afetada. E por último, a nossa relação com Deus. Se eu entendo a dignidade da imagem de Deus que há em mim, se eu entendo, Deus me fez imagem e semelhança dele, a minha realização é só nele. É como se fosse um caule onde eu sou um galho, e eu só estou vivo enquanto estou no caule, enquanto eu estou na árvore. Jesus disse: eu sou a videira, a verdadeira, e vocês são as varas. A vara que está em mim não dá fruto, que está morrendo, corta. Se cortou, vai morrer de vez. Mas se está lá na árvore, no caule, está tendo vida, está recebendo seiva. Puxa da terra, né, o líquido lá, até chegar às pontas das folhas. Se eu entendo tudo isso, isso muda a minha relação com Deus. Tem uma fala do resto que diz assim, ó: a transcendente dignidade do homem não envolve somente seus direitos inalienáveis, mas também uma incrível responsabilidade. Por minha causa o mundo foi criado. Essa é a afirmativa da dignidade do homem. Deus criou o mundo inteiro por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Isso significa que cada homem deve considerar a si mesmo muito precioso para ser desperdiçado pelo pecado. Vou repetir. A transcendente dignidade do homem não envolve somente seus direitos inalienáveis, liberdade, direito à vida, essas coisas que a gente sabe, mas também uma incrível responsabilidade. O homem, porque é a imagem de Deus, tem uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? O mundo foi criado por causa do homem.
O mundo foi criado por causa do homem. O mundo foi criado por causa de você e por causa de mim. Sabe o que isso significa? Que cada homem deve considerar a si mesmo muito precioso para ser desperdiçado pelo pecado. Se eu percebo que essa verdade, se eu vivo por essa verdade, eu começo a olhar para mim e falar assim, cara, eu não posso desperdiçar o meu tempo na desgraça do pecado. Eu não posso. Sabe por quê? Porque eu sou parte do eterno. Eu sou parte do eterno. A nossa relação com Deus é afetada. A nossa moral é afetada. A nossa ética é afetada. Moral é o que é aceito como bom e verdadeiro pela sociedade. Ética é o que é bom em si, que vem de dentro para fora, conceitos gregos. Mas a questão é a seguinte: isso tudo muda. Então começa a agir de forma. Por isso Jesus foi diferente de tudo que a gente já viu na existência, até porque Ele é Deus. A Bíblia revela isso. Agora, como então, pastor, resolveu o problema do pecado? Deus me ama. O amor dele foi tão grande que me fez, e não só me criou uma imagem de qualquer coisa, ele me fez como parte dele, ele me deu o seu próprio Espírito. O amor então é um dom, tá? O amor é um dom, não é um prêmio porque você é bom. O amor é um dom. Deus ama todo mundo. Deus ama o criminoso, Deus ama o cidadão de bem, Deus ama o crente, Deus ama o não crente, Deus ama o pastor, Deus ama qualquer outro, Deus ama o homem, tá? Como é que resolve isso? Aí Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo é a fórmula que Deus tem para resgatar o homem e trazer o homem de volta para si. Então, pastor, eu acho então a existência, eu acho a razão da minha existência, do ser eu, a minha própria realização como? Em Cristo. Jesus não teve uma desgraça de um carro e foi a pessoa mais feliz da face da terra. Jesus não teve uma desgraça de um diploma e foi o homem mais inteligente da face da terra. Jesus não teve esse besterol que a gente corre atrás todo dia e se completou, se sentiu completo. E a completude dele foi dando a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele decidiu, ele morreu. Olha só, felizes são aqueles que morrem. Vou morrer, tá? Felicidade, morri. E na cruz ainda foi capaz de dizer: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em Cristo eu mudo minha relação com o próximo. Cristo é o modelo. Em Cristo eu mudo minha relação com Deus. A Bíblia diz que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. O homem, aquele que viveu aqui, aquele que morreu por nós. Só há uma pessoa que pode me trazer de volta para Deus: Jesus. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados dessa desgraça de vida, dessa infelicidade de vida, eu vou aliviar vocês. Foi Jesus quem disse. A nossa relação com Deus é afetada. Se você então percebe que é pecador, e se você percebe que Jesus morreu por você e Ele é a razão para tudo isso, você precisa se arrepender do seu erro. E seu erro não é o erro de ter mentido, de ter matado, mas é o erro de ser um pecador. Eu sou pecador, e crer que só Jesus Cristo pode salvar a sua vida e confessar os seus pecados, porque Deus quer tocar na sua vida e salvar a sua vida para sempre, te dar sentido de vida em nome de Jesus, seja quem você for. Isso tudo porque Ele nos ama. Ele nos ama, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez? Vamos começar no coro. Declare isso, diz assim, ó: abertos
um Deus que te ama, e que em Cristo você pode voltar para esse Deus. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, abençoa-nos, que a tua palavra encontre morada em cada coração, a começar no meu, e que isso nos mude para sermos a imagem do teu Filho Jesus Cristo, nos mude a sermos a imagem do Senhor. O pecado afetou, Senhor, aquilo que é a imagem e semelhança do Senhor, mas Cristo perdoa esse pecado e nos livra desse pecado eternamente. Em nome de Jesus, Senhor, que corações desta noite sejam tocados e reconheçam realmente que o caminho que seguem é um caminho mau, e que só Jesus é o bom caminho que leva o homem de volta para Deus. Para a glória do Senhor te pedimos. Amém. Ainda com sua cabeça curvada, há alguém nessa noite que depois de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, quer entregar sua vida a Cristo? Dizer, pastor, olha, eu quero viver para Jesus, eu encontrei hoje, eu quero encontrar hoje, eu entendo que encontrei hoje a razão de ser da minha vida em Deus e em Cristo, e eu quero viver para esse Deus e para esse Cristo. Alguém quer fazer isso? Se quiser, levante uma de suas mãos que nós vamos orar junto com você. Alguém quer fazer isso? Se não há, não tem problema, mas o convite fica estendido, meu irmão. É um grande desafio essa mudança, é um grande desafio romper com a sua própria vontade para viver para alguém que é Deus. Eu sei que não é fácil, mas Deus te convida nessa noite. Alguém quer fazer isso? Não há? Deus abençoe você da mesma forma.